Olá! No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que o sistema contribui para que nós fiquemos insatisfeitos cada dia mais e como nós, cristãos, podemos praticar o contentamento para combater essa insatisfação. Você já percebeu como é fácil se sentir insatisfeito hoje em dia, mesmo com tantas coisas, mesmo com tantas facilidades, parece que nunca é suficiente. Sempre estamos procurando por algo a mais e aquilo nunca parece nos satisfazer. E eu quero falar sobre a prática do contentamento, que é algo que precisa ser aprendido. Uma mente insatisfeita, ela se torna muito mais vulnerável. Ela começa a consumir mais, a gastar mais, a se comparar mais e a sofrer mais. E no final, quem lucra com isso é o sistema. Enquanto nós nos tornamos escravas das nossas emoções, das nossas vontades e das influências externas. Com a facilidade de hoje é muito mais rápido, muito mais fácil, é possível você fazer uma compra com apenas um clique. E as mulheres aí vão se identificar naqueles dias de TPM, que a gente tá mais sensível, tá mais triste. Quem nunca foi lá no iFood, pediu uma comida bem gostosa, um doce, uma torta, ou às vezes não está bem emocionalmente, corre para o shopping para fazer compras ou encomenda algo pela internet e aquilo traz uma alegria momentânea. A duração da alegria é entre o minuto que o entregador chega na sua porta, te chama lá na porta, no portão, até o outro minuto em que você abre a embalagem e vê o produto que você comprou. Depois disso, só fica a dívida para pagar e o vazio continua lá. Eu mesma já vivi isso, mas é algo que o Senhor tem tratado no meu coração. Hoje em dia, eu tenho vivido uma vida muito mais simples e muito mais leve. Eu penso 2, 3, até 4 vezes para comprar algo e eu não compro mais por impulso. E eu fico 1, 2, 3 dias analisando, avaliando se realmente aquilo vai ser útil para mim, se realmente eu vou precisar. E na maioria das vezes eu acabo não comprando. Então, muitas das vezes a gente é levado pelo nosso emocional para realizar compras, que na verdade a gente nem precisa, que a gente não tem nem tanta necessidade, a gente só vai entulhando a nossa casa e o vazio dentro de nós que precisa ser preenchido por Deus está cada vez maior. E eu tenho buscado muito mais contentamento em Deus. Quanto mais a gente passa tempo com Deus, mais Ele vai organizando todas as áreas da nossa vida. E assim o Senhor tem feito, Ele tem falado muito comigo a respeito disso, sobre o contentamento, sobre buscar o contentamento nele. Imagina se a cada incômodo nosso, nós corrêssemos para os braços de Deus. Imagine quanta intimidade a gente não teria construído com Ele. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não é assim que nós agimos. Eu mesma, muitas das vezes, eu corri para outras coisas, mesmo assim de uma forma inconsciente, para buscar alegria, para buscar me preencher. Por exemplo, uma mulher com baixa autoestima, ela não procura a cura dela. Ela geralmente ela corre para o mercado da beleza. Entenda, não é pecado você se cuidar, não é pecado você ir para um cabeleireiro, mudar o seu cabelo,
fazer algum procedimento estético, se cuidar, cuidar da sua saúde. Mas o problema é quando isso vira a sua identidade e você não trata pela raiz o que precisa ser tratado. E eu preciso dizer algo nesse vídeo que existe algo maior acontecendo. Nós estamos inseridas num sistema que cria insatisfação, alimenta a comparação e gera em nós uma sensação de inferioridade, porque uma mulher insatisfeita, ela acaba consumindo mais, ela acaba se cobrando mais e se sentindo cada vez mais insuficiente. E assim, essa mulher se torna muito mais vulnerável, muito mais fácil de manipular. Porque se a mulher se sentir segura em quem ela é, muitos mercados perdem força. É por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos a importância da nossa identidade em Cristo, de nós sabermos quem realmente nós somos. Quando nós temos essa certeza, nós não buscamos satisfazer os nossos vazios fora, mas em Deus. E nós temos também um outro ponto que são as redes sociais. Elas intensificam isso, gerando comparação, além de ocupar o nosso tempo e nos deixar cansadas. Porque quando a gente ocupa muito o nosso tempo ali rolando vídeo, olhando story após story, sobra pouco tempo para fazer aquilo que precisamos. E depois a gente precisa correr para conseguir alcançar ali aquele tempo gasto. Mais cansada nós estamos, mais vulneráveis nos tornamos. O nosso humor muda, os nossos hormônios se desregulam, o nosso sono piora, a gente não dorme bem, daí no outro dia acorda cansada e acontece tudo uma mesma coisa e acaba dormindo pouco de novo, mas o sistema ele tenta nos convencer que quem é culpado é você, que você não é suficiente, que você não está dando conta, que você não está sendo organizada no seu dia a dia. E isso acaba acontecendo dia após dia, uma manipulação do sistema. Precisamos estar atentas com isso. E a prática do contentamento é algo que vai nos ajudar a sair disso. A verdade é que o contentamento ele não nasce quando tudo está bem. Ele nasce quando a nossa mente está reposicionada em Cristo. A Bíblia nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide alimentar, porque o teu sentimento diz: você precisa de mais, mas o Espírito Santo diz: eu sou suficiente. E agora eu quero te mostrar alguns passos de como você pode praticar o contentamento no seu dia a dia. E o primeiro dele é: vigie os seus pensamentos. Toda insatisfação começa em um pensamento. Antes de você comprar algo, comer por emoção ou se comparar, já existiu uma vozinha dizendo: você não é suficiente, você não tem o suficiente. E é exatamente neste momento que você precisa interromper isso com a verdade. Eu já tenho o que preciso em Cristo.
fale sempre. Toda vez que vir essa vozinha, que você identificar isso, você abra a sua boca e diga: eu já tenho tudo o que preciso em Cristo. O segundo passo é: substitua o impulso por presença. Toda vez que vier ali um incômodo, ao invés de você correr para comida, para compra, para distrações, aprenda a correr para Deus. Nem que seja para você fazer uma oração bem simples. Senhor, qual o motivo desse vazio dentro de mim? Senhor, o que eu estou tentando preencher com isso? Você vai se surpreender com o que Deus vai te mostrar. Quanto mais você for fazendo isso, sentindo cada vez mais leve. O terceiro passo é: cure a raiz, não o sintoma. Muitas vezes o problema não é o consumo, mas é carência emocional, baixa autoestima, sensação de vazio, necessidade de validação, e nada disso é resolvido com coisas externas. Só Deus acessa áreas profundas. Muitas das vezes, nem mesmo um médico, nem mesmo um psiquiatra, nem mesmo um psicólogo vai conseguir acessar certas feridas emocionais em você, certas áreas da sua vida. Apenas o Espírito Santo pode te direcionar. O quarto passo é: desenvolva a intimidade com Deus. Contentamento é fruto de relacionamento. Quanto mais você conhece a Deus, menos você precisa de coisa. Eu não sei você, não sei se você já teve essa experiência de jejuar por dias e chega o momento do jejum que você se dá conta que você não precisa de nada desse mundo, você se dá conta que nada aqui tem valor, tudo perde valor. Apenas o seu relacionamento com Deus começa a importar. Você não quer saber de mais nada desse mundo. É uma experiência incrível. Se você não viveu isso, eu te aconselho a criar uma oportunidade para viver isso em Deus e realmente fazer ali tipo um retiro, só você e Deus, com jejum, com oração, com palavra, e vai chegar um momento que você vai sentir isso, porque você começa a se esvaziar de tudo aqui do mundo, e quando você começa a se encher de Deus, você começa a perceber tanto que você é amado, tanto que você é suficiente nele, ele começa a mostrar o teu valor. E quando isso começa a se tornar real dentro de você, o externo perde força. E o quinto e último passo é: pratique a gratidão intencional. O contentamento também é treinado. Comece a agradecer por tudo que você já tem. Comece a agradecer pela sua vida, pelo seu corpo, pela sua jornada, pela saúde que o Senhor tem proporcionado, porque tem muitas pessoas que não puderam levantar da sua cama hoje. E você conseguiu, e você levantou, mesmo que talvez você não esteja tão bem emocionalmente, mas você levantou da cama, Deus te deu pernas, te deu saúde, colocou comida na sua mesa. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. E isso é algo que eu te convido a começar agora. Quando você desligar esse vídeo, você agradece a Deus por algo. E se você fizer isso todos os dias, durante uma semana, você vai ver
quão satisfeita você vai estar se sentindo na presença de Deus. E a gratidão, ela tem o poder de quebrar o ciclo da insatisfação. Tem uma música que tem marcado muito os meus últimos dias e eu tenho ouvido bastante, que se chama Uma Vez Cristo Nada Mais. E tem uma parte que diz: Estou aprendendo a estar cada vez mais satisfeito em ti. E à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Depois você vai lá e pesquisa sobre essa música, ela é linda, linda, linda. E eu tenho ouvido muito ela nesses últimos dias, e é exatamente isso. Quanto mais conhecemos a Cristo, menos o mundo nos domina. O mundo ele vai tentar o tempo todo te convencer de que falta algo, mas o Evangelho diz o contrário. Em Cristo você não tem falta de nada. E o contentamento começa quando você para de buscar fora aquilo que só é encontrado dentro de um relacionamento com Deus. Se você quer aprofundar isso, eu escrevi um e-book que se chama Identidade Restaurada. Como ser quem Deus te criou para ser. Lá eu conto toda a minha jornada desde quando eu tive um encontro real com Deus e todo o processo que eu passei e tenho ainda passado de cura, libertação, cura interior, ativação da minha identidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau.